Boa noite, a paz do Senhor. Nós agradecemos a Deus por mais esta oportunidade, de estarmos aqui para compartilharmos, da palavra, de um momento de louvor, e louvamos a Deus por ter mais uma vez este contato com os amados irmãos, e queremos que a palavra do Senhor, mais uma vez, ela vai produzir o efeito nas nossas vidas, a despeito do que seja este momento. E o que nos traz a reflexão desta noite, no que tange a palavra, o cumprimento da palavra do Senhor, Estamos alegres porque Jesus, Ele continua nos conduzindo, Nesta abertura, nós vamos inicialmente orar a Deus, pedindo ao Senhor que venha nos conduzir, E cremos que a palavra dele estará nutrindo as nossas vidas e certamente o nome do Senhor será glorificado. Então nós vamos orar neste momento, pedindo ao Espírito Santo que venha nos conduzir. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, por mais este culto online, Senhor, onde se celebra a Páscoa, uma data tão memorável, Senhor, que nos traz uma reflexão muito profunda. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, vai de encontro, Senhor, a cada um que está, Senhor, na rede social, participando conosco, a cada membro, Senhor, da Igreja Evangélica Pentecostal Atos 1, os demais amados irmãos que estão compartilhando, Senhor, deste momento de comunhão. Senhor, que a Tua palavra venha nos conduzir, Senhor, que o Teu amor, Senhor, que excede a qualquer coisa, Senhor, continue alcançando vida, Senhor, dando esperança e que possamos, Senhor, perseverar até o fim. Nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade rica e maravilhosa, Senhor. Que a Tua bênção continue sendo derramada, Senhor, sobre cada um de nós, sobre a minha vida, da minha esposa que está aqui comigo também, Senhor, e que juntos possamos, Senhor, prosseguir e perseverar até o fim, Senhor. Abençoa, alcança cada família, Senhor, que está compartilhando deste culto, Senhor. E que mais uma vez, Senhor, possamos ser alcançados e ver se cumprir a Tua palavra. É o que pedimos no nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém. Amém, meus queridos. Nós vamos ler inicialmente a palavra, uma leitura bíblica de início desse culto, Hoje a minha esposa está com um pouco de renite, então estarei aqui fazendo esta parte, Meus queridos, vamos meditar na palavra no livro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, a partir do versículo de número 6. Estaremos lendo alguns versículos e compartilhando com os amados acerca do que representa tudo aquilo que a palavra nos ensina e o significado disto. Isaías capítulo 53, a partir do versículo 6, que diz assim: Todos nós andamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Repuseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar
quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Meus queridos, esta palavra nos traz uma reflexão muito profunda do que representa o amor de Deus. Há uma cantata chamada Maior Amor, que há cerca de 37 anos eu tive a oportunidade de, tocando numa orquestra da Assembleia de Deus, participar dessa cantata. E depois de 18 anos, ou seja, 19 anos atrás, pudemos ter a oportunidade de reger esta cantata chamada Maior Amor, e que falou muito ao nosso coração, porque quando nós vemos o contexto desta palavra, que nos faz refletir que estávamos realmente desgarrados, perdidos, sem rumo, mas nós vemos que o amor de Deus, como declara na sua palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então esta promessa e o significado real da Páscoa, o que aconteceu desde a sua morte na cruz, na sexta-feira, até o domingo, quando ele ressuscitou e vivo está, nos faz entender isso. Então, quando você reflete no contexto desta palavra, você vê que ele passou por todo tipo de humilhação, mas é pelo meu e pelo teu pecado. Quando nós vemos a palavra do Senhor e o que ela nos ensina, nos dá condição de entender que quando passamos desafios como esse que estamos passando, não é nada comparado ao sacrifício vicário do Senhor Jesus na cruz. Este amor que fala a cantata que eu citei agora há pouco, cantata Maior Amor, nos faz entender que não houve maior amor do que este. E é este amor que tem nos alcançado até os dias de hoje. Séculos se passaram, mas a palavra do Senhor, ela tem permanecido para sempre. E meus queridos, nesta noite, o Senhor nos propicia esta oportunidade tão especial de podermos, ao meditarmos nesta palavra, entender o real significado da Páscoa. Vemos que esta palavra mostra o que foi necessário para que eu e você fôssemos resgatados. Apesar de todas as situações, de todos os momentos que quando nós vemos o que Jesus pagou na cruz, nos traz uma reflexão, e nesta noite, que nós possamos mais uma vez entender que este amor superou toda e qualquer dificuldade. Nada o impediu de prosseguir. Ele tinha um propósito, ele foi enviado com um propósito para morrer pelos meus e pelos teus pecados. Então, meus amados, que nós possamos, ao meditarmos nesta palavra a cada dia, tentarmos imaginar a dimensão desse amor, porque não conseguiremos, porque a nossa mente é limitada, o nosso coração é enganoso, mas que possamos entender que este amor nos alcança hoje, no meio de todo este desafio, desta pandemia, de tudo aquilo que tem, de uma certa forma, nos colocado temor, amedrontado.
Mas quando meditamos neste amor de Deus, supera tudo aquilo que nós podemos ter como referência. Então que possamos, mais uma vez, declarar a soberania do Senhor sobre todas as coisas, sobre a minha, sobre a tua vida, sobre esta situação. Mas que entendemos que o sentido verdadeiro da Páscoa é o grande amor de Deus, que não se pode medir, mas que nos traz condição de entendermos que este amor continua nos alcançando. Se seguimos ao Senhor, estamos debaixo das suas potentes mãos, e que venhamos, nesse domingo de Páscoa, mais uma vez, refletir no que representa o grande amor de Deus. Esta cantata, Maior Amor, há 19 anos atrás, na verdade no próximo dia 15 de abril vai completar 19 anos atrás, quando tivemos a oportunidade de reger esta cantata, o Espírito Santo ministrou ao nosso coração e de todos aqueles que estavam cantando e tocando o seu instrumento. O que representa isso? Quando nós vemos a palavra do Senhor se cumprindo, e quando começamos a louvar e declarar, não houve maior amor do que este, aí nós passamos a entender um pouco do que significa este amor. Então, meus amados, nesta noite, virá o momento da palavra daqui a pouco, mas que possamos refletir nisto, e em cima desta palavra de Isaías, entendermos o grande significado da Páscoa. Jesus, autor e consumador de todas as coisas, que diz da sua palavra que nos escolheu primeiro e nos chamou pelo seu nome. A Ele honra, glória e louvor. Glorificado seja o nome do Senhor. Estamos alegres, queremos também, há muitos que estão entrando na rede social, irmão Joaquim Roberto, irmã Claudice, irmão Robertson, irmão Sérgio Cesário, irmã Keila Fernandes, irmão Marcel Nogueira, muitos irmãos estão entrando, a gente talvez não vai conseguir falar todos os nomes, mas e os amados irmãos que estão compartilhando ou estão assistindo este vídeo, que Deus continue vos abençoando e que esta palavra de Isaías 53 possa trazer uma reflexão profunda do que significa o amor de Deus. Queridos, com muita alegria também queremos fazer menção, Estamos com uma saudade imensa do nosso querido grupo Louvor e Adoração Atos 1, sobre a coordenação do maestro e arranjador, irmão Alex Souza, E também os seus integrantes, irmã Keila, irmão Marcel, irmão Jonatas, irmã Deliane, irmã Kelly, irmã Terezinha. Esse grupo abençoado que tem louvado ao nome do Senhor dia após dia, na quarta-feira, no domingo, Hoje sentimos uma falta muito grande, porque já é o quarto culto que nós estamos improvisando aqui, eu e minha esposa, mas creio que brevemente poderemos ter este grupo também participando. De alguma forma estamos trabalhando nessa parte, o irmão Alex está na coordenação desta parte, mas quero manifestar a minha alegria de poder estar falando desse trabalho que o Grupo do Louvor tem feito já há muito tempo. Nesses últimos 3 anos, sob a coordenação do irmão Alex, tem sido um novo tempo na vida do louvor do Ministério Atos 1. E nós glorificamos a Deus, porque tudo é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Um beijo no coração de cada membro do Grupo Louvor e Adoração. E também quero citar, a nossa família Atos 1 não é muito grande, Quero citar o nome também dos demais irmãos que fazem parte, Deusuíta, Adélia, Edi, Silvana, Sérgio, Elza, Bira, Toninho, Nelita, Temísia, Fernanda, Neto e Érica. E também as nossas crianças, Vitória, Luísa, Yuri e Murilo. Esta é a família Atos 1, Um beijo no coração de cada um de vocês. Estamos com saudades, de estarmos cultuando e queremos que em brevemente o Senhor nos preparará isso, E cremos, irmãos, que nesta noite o Espírito Santo de Deus já tem falado
ao nosso coração e que cada dia que meditamos na sua palavra, isso seja renovado e nós venhamos a vivenciar em cada etapa, em cada desafio, que o grande amor de Deus propiciou para as nossas vidas. Amém, meus queridos? Nós vamos louvar a Deus com 2 hinos do cantor cristão. Um deles fala do que representa este domingo, né? Quando Jesus ressuscitou, né? Porém, antes de cantarmos este hino, o 101, nós vamos cantar o 323, que é um hino que fala: Castelo forte é o nosso Deus. Muitos conhecem, você poderá cantar conosco aí também, né? Do seu lar, de onde você está, porque são hinos que têm falado conosco de uma maneira muito profunda, e cada vez que nós temos a oportunidade, né, de louvar com esses hinos. Interessante que esse hino nos traz uma dimensão do que é estar sendo sustentado pelo Senhor. Vamos louvar a Deus. Hino 323 do cantor cristão, Castelo Forte. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bem mulher, em breve a vida
por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Glória a Deus, né? Este hino fala que Ele é o nosso escudo, e nós cremos, cada vez que cantamos este hino cantado por tantos anos, a cada vez ele nos traz uma esperança que tudo permanece, a palavra do Senhor fica, e nós cremos nesta noite que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você: castelo forte é o teu Senhor. Não perca a esperança, não permita que nada te tire desse foco. Este hino nos traz uma reflexão muito profunda mesmo, e como diz na segunda estrofe, a nossa força nada faz. Então significa o quê? Com a nossa força nós estaríamos perdidos, mas como Ele é o nosso escudo, é o nosso general, nós somos mais do que vencedores. Então tenha certeza, nada daquilo que estamos passando deve nos temer ou nos assustar, porque castelo forte é o nosso Deus. Vou pedir para minha esposa pegar um pouco de água para mim, que está aqui no canto. E nós estaremos louvando ainda com mais um hino, né? A palavra do Senhor diz que Ele habita no meio dos louvores. Cada dia que somos levados a adorá-lo, a louvar, a abrir a nossa boca, nós somos despertados e renovados. Não há nada que possa nos impedir de ser alcançados. Meus queridos, vamos louvar a Deus ainda, também do cantor cristão, o hino 101. Nós vemos que o significado do domingo de Páscoa diz que Ele ressuscitou ao terceiro dia. E quando nós meditamos nesta soberania, neste poder do propósito, quem o viu sendo crucificado na sexta-feira pensou: não há mais esperança. O rei que nós criamos morreu. Mas é interessante, irmãos, que quando você começa a meditar na palavra e no propósito, tinha que ser desta maneira: o preço do meu e do teu pecado era tão grande que foi necessário isso. Mas nesta oportunidade, neste culto de domingo, nós podemos com alegria dizer: Ele ressuscitou e vivo está à destra de Deus Pai. Como é maravilhoso quando proclamamos isso. Isso nos traz a reflexão profunda de que Ele venceu a morte. Aleluias! E vivo Ele está. Vamos cantar este hino. É o 101 do cantor cristão. Já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está. Salvação de graça dá, aleluia.
pecadores para salvar. Glória a Deus, né? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Irmãos, naquele dia de domingo, a esperança daquele povo foi renovada. Porque o que parecia derrota, o que parecia dificuldade, diante de todo aquele quadro, puderam ver que até sobre a morte Jesus triunfou. Irmãos, e nesta noite o Senhor está dizendo para mim e para você que Ele continua à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, neste momento onde não apenas o Brasil, mas o mundo passando esta pandemia. E nós vemos que o governo de Deus, o controle dele sobre todas as coisas, nada mudou. E este hino nos dá muita alegria, aleluia, que significa louvai ao Senhor. Então louve ao Senhor por todo este momento que estamos passando, confinados, mas debaixo das potentes mãos do Senhor. Como é importante isso! E a palavra do Senhor se cumprindo, o tempo dele, ele ressuscitou e vivo está. Mas a palavra do Senhor declara, ele breve voltará. Então que nós possamos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, continuar proclamando, ele morreu na cruz pelos pecados de toda a humanidade. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou e vivo está. E há uma esperança, pois ele voltará. Nada poderá impedir isto, assim como nem a morte impediu ele de vencer. Meus queridos, nós estaremos também fazendo mais um clamor, intercedendo pelo Brasil, por todas as nações e também pelo nosso governo, presidente Jair Messias Bolsonaro, as demais autoridades, para que haja um consenso, um equilíbrio, orarmos por toda essa oposição que tenta minar toda e qualquer boa intenção. Mas a palavra do Senhor nos ensina que devemos orar pelas autoridades. Coreia do Sul, na década de 50, quando passou por uma guerra onde fome e tantas outras coisas aconteceram. E naquela oportunidade, 3% dos cristãos daquele país, apenas 3%, começaram a orar, não pela sua necessidade, mas pelas autoridades, para que Deus pudesse dar sabedoria, entendimento, discernimento para conduzir aquele momento. E aquela prioridade daquele povo fez com que, em pouco tempo, houve uma mudança e passou a ser uma grande potência. Então nós vamos orar para que toda a nação que está passando por esse processo possa ser alcançada. Aqueles que estão internados, quero pedir oração pelo irmão Rogério. O Rogério é um amado nosso, esposo da irmã Luzia. Ele está internado também no hospital e está em processo de tratamento, mas cremos no médico dos médicos. Também continuamos a orar pela vida do irmão Walter, que é o pai da irmã Fabiana e da irmã Débora Lopes. Também vamos orar por ele, que Deus também está trabalhando lá. Há todo um processo acontecendo. Ele pegou a Covid, mas vamos orar que Deus possa restabelecer completamente, orar pela família Lopes e orar uns pelos outros, porque a palavra do Senhor nos ensina a orar uns pelos outros. Vamos orar para que Deus possa alcançar cada situação, cada desafio, visitar a cada leito de hospital, a cada UTI, não somente do Brasil, mas de todo o mundo,
Vamos orar, queridos. Pai querido, te pedimos, Senhor, por este mundo que está sofrendo todo esse processo do coronavírus. Senhor, a autoridade da Tua palavra nos ensina a clamar, a orar uns pelos outros. E eu te peço, Senhor, vai de encontro a cada situação, a cada desafio, a cada conflito. Senhor, trabalha nos corações, nas vidas das famílias. Também te peço pelas famílias enlutadas. Senhor, visita, conforta, que o Teu Espírito Santo possa alcançar a cada um, Senhor. E que se cumpra a Tua palavra, Senhor. Neste momento, Senhor, mais uma vez, não somente eu, mas eu creio que muitos estão clamando pelas nações, pelas autoridades, Senhor, e pelas causas que, diante dessa pandemia, parece que é impossível. Mas nós estamos clamando ao Deus do impossível. Pai querido, vai de encontro, Senhor, sustenta a Tua igreja na terra. Senhor, eu quero lançar também uma palavra de oração e intercessão por todos os ministérios constituídos, não somente aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Senhor, visita cada igreja de uma maneira especial. Senhor, vai sustentando, Senhor, cada líder, Senhor, cada obreiro, cada intercessor, Senhor, cada músico, cada cantor, Senhor. Visita cada um poderosamente e que, Senhor, possamos continuar crendo que o Senhor está no controle e no governo. Abençoa, é o que nós pedimos no nome de Jesus que vive e que reina para sempre. Amém, meus queridos. Estamos alegres ao Senhor. Seja honra, glória, louvor, porque Ele tem cumprido a sua palavra. A Bíblia diz: terras e céus passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aquele que é fiel, aquele que é o mesmo ontem e hoje e será eternamente, não mudou. Que possamos perseverar, olhando para a cruz. E quando olhamos para a cruz, estamos olhando para Jesus, o significado de tudo o que Ele fez pelas nossas vidas. Que cada dia o Seu nome possa ser exaltado e glorificado. Amém. Meus queridos, nós vamos meditar na palavra no livro de Lucas. Esse é o momento da palavra, já oramos, já louvamos. E o Espírito Santo nesta tarde trouxe ao meu coração esta palavra para que juntos nós possamos meditar. Livro de Lucas, capítulo de número 24. Glória seja dada ao nome do Senhor. Capítulo de número 24 de Lucas, a partir do versículo de número 1 até o versículo 12. Este trecho da palavra fala a respeito do que representa o dia de hoje, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 24, diz assim a palavra do Senhor: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite.
e lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Amém. Meus queridos, esta palavra que estamos meditando nesta noite produz uma reflexão muito profunda do significado. Esta vitória que ele teve sobre a morte foi para dizer para mim e para você que os nossos pecados foram redimidos. E a partir de então, passamos a ter esperança e a certeza de que, se cremos e confessamos a Ele como o nosso único e suficiente Salvador e perseverarmos até o fim, nós herdaremos a vida eterna e estaremos com Ele para sempre. Irmãos, a ressurreição de Cristo Jesus, ela é confirmada por muitas coisas. Primeiramente, o túmulo vazio. E nós vemos que se os inimigos de Jesus daquela época tivessem furtado o seu corpo, eles o teriam mostrado para confirmar que ele não ressuscitaria. E é interessante, irmãos, que quando você medita na palavra do Senhor, a estratégia de como foi, vemos também que se os próprios discípulos tivessem furtado também o seu corpo, nunca teriam sacrificado suas vidas em posses em prol daquilo que saberiam ser mentira e engano. Irmãos, como é importante. Então nós vemos que o túmulo vazio, ele revela que Jesus Cristo realmente ressuscitou e que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, a existência, o poder, a alegria, a devoção, desde a igreja primitiva. E nós vemos que se Jesus não tivesse ressuscitado e aparecido aos seus, esses nunca teriam passado do desânimo para a alegria. E é nesta noite que o Senhor está dizendo para mim e para você que devemos passar do desânimo diante da situação que nós estamos passando para a alegria, ter coragem, ter esperança. Irmãos, entender isso. E nós vemos que toda a composição do Novo Testamento, ela foi escrita por homens que deram a sua vida em prol da verdade e da justiça que foram ensinadas pelo Senhor Jesus. Então é interessante que toda a palavra do Novo Testamento produz em nós autoridade para que no nome dele nós possamos proclamar, lá como está no livro de Isaías, capítulo 61, que o Espírito do Senhor está sobre nós e nos capacitou para anunciar. Irmãos, nós vemos que todo o trabalho que gerou as Escrituras gera em nós vida. A palavra, só a palavra tem esse poder. E como é importante isso, os ensinos que o Senhor Jesus deixou, fez com que eles pudessem, diante desta realidade, ele havia sido crucificado, morreu, mas ressuscitou. A autoridade da palavra, a partir de então, passou através da boca daqueles que iniciaram a igreja, alcançando vidas. Nesta noite, o Espírito Santo também está nos renovando, está alcançando aquilo que muitas vezes o temor, o medo, o receio da situação que estamos passando. Mas olhe para isto, olhe para a cruz.
Dela vem rica fonte. Há um louvor que fala que devemos estar ao pé da cruz. Mas como é importante, nós vemos que o batismo com o Espírito Santo e as suas inerentes manifestações da igreja fez com que a igreja primitiva pudesse proclamar, pudesse, apesar da perseguição, apesar de toda a situação que estava acontecendo, eles não desistiram, eles continuaram, porque o Cristo ressurreto vos capacitou naquele tempo e nos capacita nos dias de hoje, para que nós possamos, com a mesma autoridade, proclamar. Irmãos, como é importante isso. Nesta noite, o Espírito Santo nos renova, nos dá, aleluia, força. Igreja do Senhor Jesus na terra, vamos prosseguir anunciando e proclamando. Irmãos, nós vemos que as milhares e milhões de pessoas no decurso de 2020 anos que se passaram, puderam experimentar nos seus corações e vidas a presença do Senhor Jesus e o testemunho do Espírito Santo que habita no coração daquele que crê, que entregou, que confessa o seu pecado e se entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Como é importante isso, irmãos, o Espírito Santo tem atuado nas nossas vidas, desde o momento que ele ficou como consolador e que habita na igreja. E a igreja não são as paredes, mas somos eu e você. Nós somos templo do Espírito Santo. Amados, como é importante isso, como é importante entender isto. O exemplo do Senhor Jesus, até os dias de hoje, alcança vidas, promove transformação. E nós estamos vivendo, nesses últimos dias, o cumprimento da palavra. Nada está fora do governo e do controle do Senhor. Mas o Senhor quer resgatar no meio de todo esse processo que nós estamos passando a essência, o desejo que nós devemos ter de proclamar e de anunciar esta palavra. Então, que nós possamos nesta noite, mais uma vez, diante de tudo aquilo que o Espírito Santo já tem falado, não somente ao meu coração, mas ao teu coração, continuarmos perseverando, entendendo o propósito do Senhor, não deixando e não permitindo que nada nos tire do foco. Aqui chegamos pela fé. A palavra, ela é fiel. Irmãos, nesta noite, mais uma vez, que possamos, diante desta realidade, ele ressurgiu, vivo está, com triunfo e glória ele ressurgiu. Aleluia, ele ressurgiu. Queridos, que possamos, perseverando, aleluia, nesta palavra fiel e verdadeira. Irmãos, de muitas maneiras tem sido expressado, cada um conforme a medida que o Espírito Santo dá, fala do contexto histórico, enfim, irmãos, mas o mais importante de tudo é que nós estamos anunciando e pregando a palavra. Então este é o momento, irmãos, porque quando fala a palavra no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, esse versículo diz que não apenas o evangelista, o pastor, o missionário, mas todos nós recebemos desta virtude. Então, neste momento, assim como houve lá em Jerusalém, quando eles estavam aguardando a direção do Senhor, e lá em Atos 2 teve a descida do Espírito Santo, e depois começou uma perseguição, eles foram espalhados, a princípio queriam ficar todos em Jerusalém, mas o Senhor permitiu que fosse daquela forma para eles poderem espalhar e o Evangelho ser pregado em todas as partes. Irmãos, nesta
oportunidade. Nós não estamos como igreja reunidos, cada um no seu ministério, no seu templo, mas como templo do Espírito Santo que somos, temos a autoridade de proclamar. Então, nesta noite, o Senhor está te chamando, porque você também é um evangelista. Você vai dizer, não, mas eu não tenho o título. Mas a Bíblia fala, vós sois as minhas testemunhas. Ele não diz vós, pastores, vós evangelistas, mas todos nós. Então, meus queridos, o que o Espírito Santo no meu coração de te dizer, abra a tua boca, que o Senhor vai te encher. Fale para alguém do que significa Jesus na tua vida. Talvez você tenha até falado para algumas pessoas, mas se Deus te dirigir, fale novamente, fale com outras pessoas, proclame que o verdadeiro sentido da Páscoa é o amor de Jesus pela nossa vida. Que Deus abençoe os amados irmãos e que esta palavra possa falar aos nossos corações mais e mais, irmãos, e que perseveremos até o fim, porque o nome do Senhor deve ser proclamado até que a trombeta venha soar. Mas tenha certeza, Ele está às portas. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Glória a Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós vamos cantar mais um hino e depois estaremos fazendo uma oração final, agradecendo a Deus. Hino 289 do cantor cristão. Este é um hino que fala muito também. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca, salutar, do Calvário monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Irmãos, este hino nos traz essa meditação. Fique ao pé da cruz. Medite nesta letra e você vai entender. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar, do Calvário monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz, graça eterna achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me dela sombra Salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Junto à cruz, ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Aleluia. Mesmo.
refletir no que significa estar ao pé da cruz. Se glorie aos pés da cruz. Esta fonte é rica e inesgotável. E ela corre, franca, gratuita. Que você possa desfrutar disso. Não deixar os teus pensamentos, o teu coração que é enganoso, te levar ao desespero. Mas fique ao pé da cruz. Medite na palavra, nos louvores, mas que possamos estar juntos à cruz, ardendo em fé, sem temor, vigiando e crer que iremos para a Terra Santa, Jerusalém Celestial, salvo além do rio. Que Deus abençoe os amados irmãos e que a palavra do Senhor possa produzir a cada dia este fruto. Que nós possamos, dentro desta direção do Espírito Santo, prosseguir. Adiante de nós está alguém mais poderoso que continuará nos guiando. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estaremos na próxima quarta-feira, Deus permitindo, a partir das 20 horas, estaremos aqui mais uma vez, cultuando ao Senhor, louvando a Ele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Irmãos, nós temos também, além da minha página no Facebook, Ismael Fernandes, também a página do Facebook da igreja, que já está sendo compartilhado esse áudio, esse vídeo, esse culto online vai ser também colocado na página. Lá temos algumas fotos, algumas coisas, mensagens antigas, outros vídeos. Então, facebook.com/Igreja Pentecostal Atos 1 numeral. Lá também você poderá rever algumas coisas anteriores. Então, tudo que está sendo ministrado aqui também será colocado. E avisos gerais, dados que temos acerca de todo o ministério estarão contidas nesta página, né? Os irmãos também da parte administrativa também nos passaram aqui alguns dados acerca do que está também. Lá também você poderá ter os dados, você que deseja abençoar a obra do Senhor, também os membros da Igreja Atos 1 também. Quero rapidamente estar passando para os amados os dados bancários da Igreja Evangélica Pentecostal Atos 1, CNPJ 05-249-597/1000-26, Banco Itaú, agência 0761, conta corrente 53140, dígito 9. São os dados bancários, você que pode abençoar a obra do Senhor. E continuaremos, irmãos, proclamando. Nosso desejo é brevemente estarmos lá na igreja, mas enquanto não for possível, estaremos aqui falando de Jesus, da sua palavra. Temos mantido contato com todos os membros. Como a nossa família é pequena, isso nos dá condição de estarmos falando até por telefone com cada um, né? E nos traz muita alegria isso. Confesso que, crescendo mais, vou sentir saudades desta facilidade que temos, né? Mas continuamos irmanados e unidos num só propósito: proclamar a palavra. Quero novamente manifestar a saudade que eu estou do grupo Louvor e Adoração, né? Os amados, queridos, Deus abençoe a todos, irmão Alex na coordenação, e vamos ver o que Deus prepara aí de surpresas, né? Por enquanto ainda não temos nada nesse sentido, mas de repente aí alguma coisa de composição, de Skype, alguma coisa para que possamos matar a saudade dos amados irmãos, esta obra que o Senhor tem colocado na vida do irmão Alex, conduzido esse grupo, né? E, irmãos, tem sido uma bênção. Nesses últimos 3 anos, o Senhor tem feito uma obra explosiva, de uma maneira tremenda. Esse grupo, irmãos, ele além de louvar nos cultos regulares da igreja, ele também mensalmente se coloca na porta do templo, tocando louvores cerca de 45 minutos antes do culto. Outras pessoas distribuindo panfleto lá ao redor, no entorno do templo também.
e muitas vidas têm sido alcançadas através do louvor, né? Então, o louvor é uma ferramenta evangelística muito importante e estamos com saudades de ver isso acontecer novamente e cremos que brevemente estaremos novamente anunciando e proclamando através da música também, com as portas abertas, né? E certamente muitos serão alcançados para a glória e honra do nome do Senhor. Deus abençoe. Então, como disse, esta gravação também estará na página do Facebook, Igreja Pentecostal Atos 1. Vá lá, você vai ver também algumas coisas, algumas ministrações anteriores, fotos. Também temos também a página no YouTube. Então, você entrando na página da Igreja Pentecostal Atos 1, você vai também ter os dados referente ao YouTube. Nós temos uma página, tem lá alguns registros, tem outros para colocar de aniversários anteriores, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar agradecendo. Pai querido, te agradecemos por este culto, Senhor, pela tua palavra, por tudo que foi ministrado, Senhor. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, vai de encontro a cada lar, a cada situação, a cada, Senhor, batalha, Senhor, e opera o teu sobrenatural, Pai, e que possamos perseverar até o fim, é o que pedimos no nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do seu Santo Espírito, seja com o povo de Deus, e o povo de Deus diz amém. Deus abençoe, um beijo no coração. Quarta-feira, 20 horas, estaremos aqui em nome do Senhor Jesus. E aguarde, teremos mais algumas coisas para colocar, além da quarta e do domingo, mas por enquanto estamos ainda nos preparando. Deus abençoe, fica na paz do Senhor.